Olá, tudo bem com você? Ana Cláudia Machado aqui da Academia de Radiologia. E aí vamos trazer mais uma questão de base aí de física das radiações. Tudo isso para te ajudar e reforçar seus conhecimentos. Se você não está inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve e também indique para os seus amigos para que eles também possam aprender muito aqui com a Academia de Radiologia, onde a gente fala de física e proteção radiológica para te ajudar no seu processo de formação. Então vamos trazer aí mais essa questão básica, usando aí essa nossa referência, essa nossa bibliografia da onde essas questões são retiradas. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de nuclídeos. Parece algo simples, mas é algo muito comum quando a gente inicia o estudo da física das radiações, em que muitos correm desse conhecimento, mas que essa base nos ajuda se você quiser depois, futuramente, atuar na radioterapia, se você quiser depois atuar na medicina nuclear, se você vai prestar um concurso, esses são conhecimentos básicos. Se você vai de repente fazer uma prova, um processo seletivo, essas questões que são básicas, muitas vezes elas podem aparecer e às vezes por uma falta de dedicação sua, você pode errar um conceito como esse. Então lembrando que sempre a gente quer que você enxergue isso na prática, isso é muito importante. Isso não é simplesmente para preencher um espaço no seu cérebro, mas para que você entenda que tudo isso tem uma aplicação dentro da área médica ou mesmo dentro de outras áreas como a industrial. Então vamos lá. Nessa primeira afirmativa diz o seguinte, vamos lembrar aí que a gente vai analisar em relação a nuclídeos. Então, são caracterizados pelo número de massa e Z. Então, lembrando que o número de massa a gente está falando de prótons mais nêutrons e também o Z nós estamos falando naquilo que caracteriza um elemento, que são os seus números de prótons. Então, quando nós falamos de nuclídeos, exatamente nós estamos falando dessas características, das partículas presentes no núcleo. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. Vamos para a próxima. São isótopos, aí a definição. Então, tem que lembrar o que é um isótopo. Se eles têm a mesma massa e diferente Z. Então, se a gente lembrar, isótopos, esse Pzinho é justamente para lembrar que são elementos. Iso quer dizer igual, quer dizer mesmo. Então, a palavra isótopo significa que são elementos que têm o mesmo número de, ó o Pzinho lá, prótons. Então, isso para você não esquecer mais. Então, esse P já nos faz lembrar qual é a partícula que é igual entre os dois elementos. Então, pela afirmativa que a gente está vendo aí, ele está falando que é a mesma massa. Então, está errado. Quando nós falamos de elementos que têm a mesma massa, são isóbaros. Então, essa é uma afirmativa que é falsa, está errada. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nessa análise. São questões muito simples, afirmativas simples, mas que se a gente não prestar atenção, a gente comete o erro. De novo aí, uma outra análise em relação aos nuclídeos. São radioativos? Lembra que é nuclídeos. São radioativos? Todos são radioativos? Não, nem todos são radioativos. Então, essa é uma afirmativa falsa. Se lá em cima nós tivéssemos radionuclídeos, aí sim, porque esse prefixo rádio é justamente para trazer aí a ideia de elementos, de núcleos que emitem radiação. Como a gente só está analisando nuclídeos, nem todos são radioativos. Então, essa é uma afirmativa falsa. Então, vamos para a próxima aí. Então, D, emitem radiação somente se tem muitos nêutrons, e aí esses nuclídeos, e aí eles vão emitir radiação somente se essa propriedade aí acontecer, ou seja, muitos nêutrons? Bom, então não é isso que define, né? Essa é uma afirmativa falsa, porque pode ter muitos nêutrons ou poucos nêutrons, não é isso que vai definir se ele não é somente, né, isso que vai definir se ele vai ser um emissor de radiação ou não. Bom, então eu espero aí que essas afirmativas tenham te ajudado a estudar mais, a entender mais, a melhorar o seu conhecimento básico ou mesmo a rever. Então, se você achou que esse vídeo é importante, ele te ajudou, deixe aqui, então, seu joinha, indique para os seus amigos. Então, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!